Olá a todos, eu sou Cristiane Bergamini e esse é o Entre Linhas Espíritas, um programa de entrevistas idealizado pela editora Allan Kardec. Aqui você vai acompanhar entrevistas com autores de obras espíritas de diversos gêneros e temas, como romances, estudos, questões científicas e muito mais. Todas as nossas entrevistas elas ficam gravadas, assim você vai poder assistir sempre e quantas vezes você quiser. Basta acessar o nosso canal no YouTube que você vai encontrar aqui na nossa descrição. E hoje nós estreamos o nosso programa. Hoje é um dia muito especial. E nós trazemos aqui com a gente o Abel Sidney, que é o autor do livro Lições de um Suicida, que é uma obra baseada no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Esse daqui é o livro escrito por Abel, que ele foi lançado pela nossa editora. Mas por que, né, logo nesse primeiro programa, e por que que nós vamos falar de suicídio? Então vamos dar uma contextualizada aqui para vocês. Um dado muito interessante sobre o tema que nós queremos trazer é o da Organização Mundial da Saúde. Vocês sabiam que mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio? Isso significa que representa uma a cada 100 mortes registradas. É muita coisa. E as causas são as mais variadas. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, o consumo de álcool e outras drogas na infância e na adolescência tem relação direta nos casos de suicídio entre jovens. E um outro fator muito importante e interessante que desencadeia o suicídio é a depressão, representando de 36 a 37% da população que cometeu suicídio. Esses dados, eles estão na página do Ministério da Saúde. Por isso, gente, falar de suicídio é fundamental para a gente poder ajudar, para a gente esclarecer e para também acolher. Tanto que setembro ele é conhecido como Setembro Amarelo e ele é considerado um mês de conscientização e prevenção ao suicídio. São feitas diversas campanhas em várias regiões, em vários lugares. Assim, nós trazemos aqui hoje o Abel Sidney, que ele fez um longo e detalhado estudo da obra de Ivone Pereira, que trata da dolorosa experiência do escritor português Camilo Castelo Branco após a sua desencarnação pelo suicídio. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre o Abel antes do Abel falar. Ele é escritor, educador e colaborador da Causa Espírita em Porto Velho. Então, ele é trabalhador do Centro Espírita Irmão Jacó nas tarefas de divulgação doutrinária e mediunidade e tem publicado diversos artigos e livros espíritas. Além de Lições de Suicida, publicado pela nossa editora, ele é autor também de O Mistério da Cabana, da FEB, com mais três autoras. Ele é escritor e editor de diversos livros de Porto Velho e é sócio fundador da Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes. Agora, uma curiosidade sobre o Abel. Ele é casado, ele tem 5 filhos e uns 15 gatos. Dá para imaginar isso, gente? 15 gatos? Tem se preparado para se tornar psicanalista, ou seja, ele está tentando se ocupar aí, procurando coisas para se ocupar nas próximas 3 ou 4 décadas, mas pelo visto, acho que já tem trabalho para muito mais. E ele acredita muito no poder terapêutico das palavras e principalmente na escuta bem treinada e principalmente acolhedora. O Abel, ele é formado em Ciências Sociais e Administração. Olá, Abel, seja muito bem-vindo ao Entre Linhas Espíritas. Mas antes de falarmos sobre o livro, conte um pouquinho sobre você e como você chegou ao Espiritismo e como estão os seus trabalhos hoje. Bom dia, é um grande prazer estarmos juntos neste Entre Linhas Espíritas. É isso mesmo? O nome do programa, Cristiane? Exatamente, entrelinhas espíritas, né? Mas nós não queremos deixar tudo nas entrelinhas, não, viu? Nós queremos deixar tudo muito bem claro aí para o pessoal entender direitinho. Certo. Pois bem, me tornei espírita aos 17 anos. Eu havia perdido meu pai quando tinha por volta de 8 anos. E ao visitar uma tia, uma cidade do interior do Paraná, ela havia se tornado espírita. E no dia em que chegamos, ela participou de uma reunião mediúnica. E ao voltar para casa, ela nos informou que meu pai tinha se manifestado naquela ocasião
e estava com muita saudade dos filhos. Ainda estava numa situação de perturbação e aquilo me chocou profundamente, porque eu pensei, meu Deus, meu pai está vivo e eu me esqueci dele. Este foi exatamente meu pensamento. E aí eu pedi para que ela me desse algum livro, alguma coisa que eu pudesse me informar mais sobre o Espiritismo. Foi quando eu li o Livro dos Espíritos e então me identifiquei profundamente com a proposta da doutrina espírita e a partir daí me tornei estudioso e praticante, militante, né, da doutrina espírita, do movimento espírita. Nessa ocasião, eu morava no interior de São Paulo, em Lins, onde eu comecei então a frequentar a Casa dos Espíritas. Depois fui morar no Rio de Janeiro e por lá eu fiz graduação e pós-graduação em Espiritismo. Tive muitas vivências positivas e inesquecíveis. Bem, e foi no Rio de Janeiro, né, no Centro Espírita Casa de Jesus, que eu pude conhecer mais profundamente a comunicação com os espíritos, né? As reuniões mediúnicas eram várias e eu pude participar de todas elas. Tive contato com pessoas muito habilidosas na arte do diálogo com os espíritos e, e naturalmente recebíamos suicidas nessas reuniões. Além disso, na mesma ocasião, eu estudei, li, não com certo espanto, o Memória de um Suicida. Bem, anos depois, já em 2002, eu me propus a reler e estudar o Memória de um Suicida. E por essa ocasião, eu tive um insight, e o insight foi o seguinte: bem, quanto tempo eu perdi nestes últimos anos com as minhas vacilações? Preciso compensar o tempo perdido. E eu comecei a acordar de madrugada. Comecei a acordar às 5, 4h30, 4 horas, e isso tornou um hábito que perdura até hoje. E eu calculei, né? Acho que se eu acordar mais cedo todos os dias, em uns 20 anos eu coloco tudo em ordem. Bem, o que aconteceu foi que isso funcionou, na verdade, como uma estratégia de aproveitamento do tempo. E é claro que ao acordar de madrugada, eu pude ter tranquilidade para estudar, aprender mais, escrever, porque como pai de 5 filhos, né, dá para imaginar, não é muito fácil fazer isso durante o dia ou à noite. Bem, então pelas madrugadas eu comecei a estudar, reler e estudar Memórias de um Suicida e fiz isso de forma bem sistemática. Fui anotando os trechos, fui visualizando, buscando ter uma visão panorâmica da obra para compreender principalmente por que que as pessoas, de modo geral, se espantam e se aterrorizam às vezes com os primeiros capítulos e abandonam a leitura. Então, o que eu me propus foi estudar a fundo a obra, a sua origem, a sua autora, o seu autor espiritual, a sua intermediária, né, a médium Ivone do Amaral Pereira, e em razão disso eu acabei tendo o apoio de duas figuras importantes. Um deles foi um professor de história, o Carlos Luiz Cruz, português à época radicado no Brasil, que morava no Rio de Janeiro, espírita, professor de história, e ele era especialista em Camilo Castelo Branco, ele era um estudioso do autor. Então ele pôde me auxiliar imensamente. A quem sou muito grato. Depois tivemos a oportunidade de estar com ele e sua família por lá. E ao mesmo tempo eu tomei contato com Pedro Camilo, da Bahia, e ele
havia se tornado biógrafo da médium Ivone do Amaral Pereira. Então, nós tivemos contato também com a biografia, com mais detalhes sobre a vida dela. Naturalmente que antes eu já havia lido os dois livros autobiográficos dela, mas Pedro Camilo, evidentemente, se aprofundou em muitos tópicos, trazendo-nos mais informações. Bem, em 2004, nós percebemos que não havia na internet no Brasil nenhum site que divulgasse ações de prevenção do suicídio. E aí, como eu também fui profissional da área de informática e fazia sites, eu me aventurei e fiz e criei um site chamado Suicídio Conhecer para Prevenir. Então, em 2004, nós criamos esse agregador de informações sobre ações de prevenção do suicídio. Bem, entre 2004 e 2009, quando nós criamos também o blog, eu recebia eventualmente algum contato de estudiosos da questão do suicídio e pudemos orientar uma ou outra pessoa que estava escrevendo artigo científico, algum trabalho de conclusão de curso sobre a matéria. E raramente me contactavam pessoas com problemas pessoais, às voltas com a crise suicida, enfim. Porém, quando criamos o blog em 2009, houve uma enxurrada de comentários nas postagens que fazíamos. E aí começou realmente um trabalho muito peculiar, que era atender pessoas em crise suicida por meio de e-mail. Então, durante anos eu atendi pessoas que me escreviam e eu as orientava por e-mail. Bem mais tarde, eu tive auxílio de duas pessoas e também começamos a utilizar o WhatsApp. Então, até por volta de 2015, quando justamente surgiu a campanha nacional do Setembro Amarelo. E logo depois, né, a expansão dos Centros de Valorização da Vida, o CVV, e então nós tivemos realmente no Brasil um grande reforço de diversas instituições, houve um grande movimento em favor da vida, o que ocorre até hoje, felizmente, porque durante os momentos iniciais em que estudávamos e divulgávamos as ações de prevenção do suicídio, era muito pouco comentado, o assunto ainda era muito mais tabu do que é hoje. Então, de alguma forma, fomos pioneiros ao levantar a situação, né, das ações de prevenção do suicídio. E no início, raramente tínhamos contato com as pessoas, não havia muito interessados no tema. Bem, em 2005, nós conseguimos lançar, né, pela editora Allan Kardec, num belo evento em Campinas, o Lições de um Suicida. E tivemos a grata satisfação de obter retorno de algumas pessoas que leram a obra logo de início e muitos deles me escreviam dizendo que estavam muito felizes porque agora eles tinham um roteiro de estudo para memórias e estavam utilizando esse material de estudo porque felizmente também existe alguns grupos especializados em atendimento aos suicidas nas casas espíritas. Então, eu não tinha nem noção disso, mas existe alguns grupos espalhados aí pelo Brasil que focam precisamente na prevenção do suicídio e no atendimento, no acolhimento aos espíritos já desencarnados. Bem,
O blog eu acabei encerrando no ano passado porque eu não mais obtive contato nenhum, as pessoas não mais me procuraram. Naturalmente, porque hoje nós já temos o telefone 188 do CVV, pessoas de qualquer lugar do Brasil podem ligar pelo celular, pelo telefone fixo, gratuitamente. Então, essa linha nacional de prevenção do suicídio foi muito importante, um grande instrumento na prevenção. E, claro, expandiu-se muito as atividades, não só do CVV, como de outras muitas instituições espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, nós encerramos o blog, fizemos lá um apanhado, uma estatística, dizendo o quantas postagens fizemos, quantas pessoas haviam nos visitado até aquele momento. Enfim, fizemos um balanço geral muito positivo e eu posso dizer que cumpri parcialmente com essa tarefa, né, de auxílio ao movimento em favor da vida. Pude ter noção de que salvei algumas vidas. Pude ajudar pessoas a buscar saídas para os seus problemas, suas dificuldades, seus dramas, seus dilemas. Então, me sinto muito realizado nesse sentido. Posso contar um caso em especial, Cristiane? Claro, pode sim. E depois eu tenho uma pergunta muito especial também para te fazer, que com certeza o Tá pessoal também certo. deve estar pensando. Mas conte o caso, Abel, vamos lá. Pois bem, um dos casos mais interessantes foi o seguinte: um moço me escreveu, ele é de um estado do Nordeste, até não vou nem comentar detalhes para não haver qualquer possibilidade de identificação dele. Enfim, e ele então me escreveu dizendo o seguinte: Abel, eu estou com uma doença incurável. O médico já disse que eu não tenho mais muito tempo de vida. Acabei de perder o meu pai, que era a minha referência afetiva, pessoa que eu mais amava. Você não acha, olha só a pergunta, você não acha que nessa situação não é melhor eu me matar? Eu falei, meu Deus, o que eu vou responder? Que é grave a responsabilidade demais. Dizer, eu não estou conversando com a pessoa, eu estou escrevendo para a pessoa. Então, como é que eu vou ajudar a pessoa a sair dessa situação aflitiva? Uma pessoa que já está com ideação suicida, já vê o suicídio como alternativa para a solução do seu problema. A gente sabe que é uma solução falsa, que é uma armadilha, um alçapão, mas muitos, lamentavelmente, vê o suicídio como porta de saída, né? E, na verdade, é uma tragédia o que acontece, a gente sabe disso, né? Não é muito confortável até descrever, enfim, mas é lamentável que muita gente não tem essa noção, né? Dos perigos desta aventura. Bem, e aí então eu busquei inspiração e disse o seguinte: olha, se eu estivesse no seu lugar, não tendo nada a perder, eu ia me aventurar. Eu ia procurar viver intensamente cada segundo que restasse de minha vida. Eu ia conhecer pessoas, ia conhecer lugares, ia fazer coisas que eu nunca tive coragem de fazer. E por que eu disse isso? Uma pessoa em crise suicida não está preocupada com nenhum tipo de autoridade, venha de onde vier. Então, o discurso religioso não funciona. Apelar para Deus, apelar para a condenação do fogo eterno, do inferno, do diabo, isso aí não resolve. A pessoa não está preocupada com autoridade de nenhuma espécie. Então, é inútil. Então, você tem que buscar outra forma de tocar o seu coração.
Bem, em resumo, funcionou. E este moço, poucos dias depois, ligou aqui em casa. Conversou comigo por 1 minuto e meio, agradeceu. Bem, e aí eu comecei a acompanhá-lo pelo Facebook. Tempos depois, eu fiquei surpreso ao vê-lo postando uma foto onde ele estava em Aparecida do Norte. E eu falei, opa, ele está em Aparecida do Norte, isso mostra que ele está reconectado com a divindade, foi em busca de Deus. Passou-se os anos e eu me desvinculei. E há 2 anos atrás eu procurei saber como é que ele estava, se estava vivo ou não, enfim. E após investigar, descobri não só continua vivo e encarnado, como casou-se. Ou seja, o médico equivocou-se, ele decidiu aventurar-se para viver bem, viver intensamente e segue vivendo. Então, este é um caso assim que me deixou muito feliz pela positiva reviravolta. E eu sempre insisti nisso, né, com as conversas que eu tive com pessoas em crise suicida, dizendo que elas tivessem paciência, que elas prosseguissem, que elas confiassem, pois que a vida nos traz reviravoltas positivas. E mesmo quando a gente não acredita que é possível superar, vencer alguma situação, muita coisa acontece em nosso favor. E outros tantos casos ocorreram e muitas pessoas conseguiram enxergar uma saída e seguiram vivendo. Algumas delas me informaram, né? Olha, obrigado, foi muito bom te encontrar, você me ajudou a rever, a solucionar a dificuldade que eu vivenciava, enfim. Então, eu pude obter o retorno de algumas pessoas e confirmou que elas conseguiram prosseguir. Que tamanha responsabilidade, hein, Abel? Nossa, Foi. que responsabilidade! Imagina, de dar uma resposta para uma pessoa, eu acho que já é uma responsabilidade imensa. Imagina lidar com tantos casos, com tantas situações. Mas isso não foi do dia para a noite, né, Abel? Como você falou, foram estudos, foi o blog, foi o site, foi esse estudo denso que você fez do livro. Mas tudo isso que levou você até essa experiência, até essas conversas consoladoras, reanimadoras, né, acolhedoras, né, com tantas pessoas. Mas o que levou você, Abel? Você é um educador, você já escreveu tantas obras, tantos livros. O que levou você a esse tema especificamente, né? O que que levou você a querer se especializar, a querer conhecer mais, a querer saber mais e a trabalhar tão profundamente no tema suicídio? Olha, sinceramente, eu não sei. Tem tantos Ah, deve ter sentimentos. alguma coisa que desencadeou lá atrás. É, Alguma claro coisa que desencadeou em você para te despertar essa atenção. sim. É claro que ao conviver, né, em vários grupos mediúnicos, em ver de perto a dor daqueles que partiram em situações mais difíceis, é claro que a gente sempre se condoeu da situação de muitos. Aliás, a vivência em grupos mediúnicos é algo profundo e nos abala, porque os bons grupos mediúnicos conseguem ressuscitar pessoas que estão vivendo situações complexas e dolorosas, pessoas que estão vivenciando dramas terríveis, dores profundas, e por isso muitos deles se rebelam, mostram as piores facetas, né, de um ser humano mesmo desencarnado. Então,
o acolhimento que se faz numa reunião mediúnica já é algo tão especial, tão digno de estudo. E é claro que quando se trata de espíritos que vivenciaram o suicídio, é um pouco mais doloroso por conta da decepção, né? Quando eles chegam no mundo espiritual pensando em encontrar o nada, pensando em ter eliminado a vida, em ter sumido do mapa, eles descobrem que continuam vivos e as dores persistem, os problemas continuam. Então, claro que essas vivências todas acabaram me ajudando a buscar meios de auxiliar essas pessoas. Então, na E verdade, eu fui conduzido, você né? comentou. Ah, Fui inspirado a também trabalhar nessa área em especial. Agora, uma coisa é certa, eu sempre digo, todos nós, praticamente, todos nós, em nossas milhares de encarnações aqui na Terra, e é possível que tenhamos mais de 2, 3 mil encarnações desde que estagiamos na condição de Homo sapiens sapiens há 330 mil anos. Fiz uns cálculos, dá mais ou menos isso, umas 3 mil e poucas encarnações. Então é possível que nós já tenhamos praticado suicídio, mesmo porque nós vivíamos em torno da violência, nos alimentávamos da violência e a violência auto-infligida, né, era muito comum. E mais, na antiguidade, isso aqui há 3, 4 mil anos atrás, o suicídio era honroso. As pessoas se matavam por tudo e por nada. E isso era aceito socialmente. Não havia nenhum freio, em nenhum sentido, contra o suicídio. Pelo contrário, havia incentivo, porque era mais honroso você se matar do que se entregar ao inimigo, por exemplo. Como vivíamos em guerra, e eu me dei conta disso ao ler a última biografia, uma das grandes boas biografias da Cleópatra, lançada há alguns anos atrás, mostrou muito claramente isso. A obra mostra em muitos momentos a prática do suicídio coletivo por soldados em combate, né? Após o combate, após a derrota. E a própria Cleópatra decidiu partir antes do tempo porque as pessoas da antiguidade tinham a noção de que eles podiam ter o próprio destino nas mãos e podiam escolher o momento de morrer. Então, para nós hoje isso é meio absurdo, né? Como assim? Então a gente pode fazer o que quer e não há consequência? Então havia essas ideias que estavam fora de qualquer controle social, espiritual, enfim. Não havia nada que detesse alguém. E hoje, felizmente, nós temos as várias constrições, né? Nós somos convidados a pensar, primeiro, que não estamos sozinhos, né? Então, nós não temos essa liberdade que a gente gostaria de ter, né? Ah, eu faço o que eu quero da minha vida. Sim, meu filho, mas você tem que ter responsabilidade para você estar vinculado às pessoas. Quando você pratica qualquer ato, você atinge as pessoas, inclusive aquelas que você ama, ou aquelas que te amam. Então você não pode fazer qualquer coisa, pois você vai afetá-las. Então, por meio desse raciocínio, eu também pude ajudar algumas pessoas, principalmente aquelas que tinham filhos, né? Principalmente mulheres. Eu dizia: é isso que você quer para os seus filhos? Pois eles vão tender a imitar você mais tarde. Você não vai apenas se matar, você vai favorecer o suicídio dos seus filhos, por imitação e contágio mais é tarde. o exemplo, né? É o exemplo, né, Abel? Sim, e lamentavelmente isso acontece, gente. É. Há relatos e relatos. E isso não é uma questão, digamos, moralista, né?
é uma questão factual. Este é um fenômeno, existe. As pessoas tendem a imitar as outras, principalmente no campo familiar. Né? Agora, Bel, explica uma coisa para a gente. Com todo essa bagagem, com todo esse estudo, né, com tudo isso, por que que você escolheu? Você mesmo falou no começo a respeito da obra, né, de Ivone, né, que é um livro muito vasto, que é uma obra muito difícil, que os primeiros capítulos, né, muitas pessoas desistem, né, de ler a obra, né, por causa do impacto que dá os primeiros capítulos. Por que que você escolheu estudar? Por que você escolheu trabalhar especificamente essa obra? Bem, eu já havia estudado, né? Então, eu já tinha tido esse primeiro contato com a obra. A obra é escrita pelo Camilo Castelo Branco, que foi um dos mais importantes escritores portugueses do século XIX. E a Ivone só se tornou médium, possivelmente pela afinidade com o tema, porque ela também havia sido suicida em outra vida, o que é relatado em outras obras dela. E a história por trás dessa obra é fascinante, né? Então, eu pude também resgatar um pouco os bastidores de como foi recebido mediunicamente Memórias de um Suicida, que começou lá em Lavras, no interior de Minas, numa fazenda. O primeiro contato da Ivone com Camilo Castelo Branco foi nessa situação, uma reunião mediúnica numa fazenda. E isso já no início do século XX. E passou-se muitos anos até que houvesse condições do Camilo psicografar. E depois que ele psicografou, ele, claro, ele fazia parte do romantismo português, enfim, o movimento romântico é um movimento literário em que se trabalha com tintas fortes. Então, a espiritualidade avaliou que a obra, tal como ele havia escrito, não poderia vir a público, porque, enfim, estava com muitos lances dramáticos desnecessários, mas era, claro, o retrato vivo do autor e suas percepções da sua trágica história. Agora, veja bem, aí há uma interveniência superior de Leon Denis. Leon Denis, que já havia desencarnado, se propôs a refazer a obra, redirecionar o que o Camilo Castelo Branco havia escrito. Então, ele praticamente fez a função de editor. Foi cortando, fazendo pequenos acréscimos para dar uma feição mais doutrinária, porque senão seria apenas um conjunto de desabafos, de depoimentos dolorosos que poderia até sensibilizar as pessoas, mas não as ajudaria a repensar e a conhecer melhor o mundo espiritual e principalmente não daria essa noção de conjunto que é a proposta do Memórias. Memórias é uma obra de reconstrução. Se nós pudéssemos dizer, em poucas palavras, a grande mensagem do Memórias de um Suicida é: a vida continua, Deus é justo e bom, e todos podem recomeçar, reconstruir seus próprios destinos. Só que, para perceber essa mensagem, precisou, então, ter um outro formato. Então, a interveniência do Leon Denis foi fundamental nesse sentido, de que ficasse claro essa mensagem consoladora que o Espiritismo vem nos trazer. E é por isso que o Espiritismo é a única doutrina, praticamente, que consegue acolher e lidar com o suicida, sem estardalhaço, sem drama.
E cada vez mais nós temos essa atitude de acolhimento e de compreensão até do ato suicida. É, Eu vi isso de perto, Cristiano. Deixa eu só complementar. Há um vídeo na internet do médium Noronha, em que ele, após uma reunião pública de psicografia, ele conversa com os pais e irmãos de um jovem de 18 anos que havia desencarnado por meio de suicídio. E é belíssimo esse registro, porque o jovem, auxiliado pelo avô, pouco tempo depois do seu desencarne, já estava ali conversando com os pais, estava lamentando, sim, o fato dele não ter tido maturidade para enfrentar uma situação que poderia ser resolvida de outra forma. Ele lamentava ter se equivocado, não ter sabido lidar com aquela situação que levou ele ao suicídio, mas ele estava lúcido, já mais pacificado, já orientando a família do que fazer com os seus próprios bens, né? Pediu, mãe, pelo amor de Deus, doe tudo que eu tenho, não retenha nada, e orientando a família para que eles, em nome dele, praticassem a caridade, fizessem bem a outras crianças e adolescentes, enfim, que prosseguissem, que ele estava vivo e estaria sempre pensando neles, enfim. Então, isso é um novo retrato, porque multiplicou-se, lamentavelmente, o número de suicídios. E aqueles que chegam no mundo espiritual hoje vão para as regiões infernais, purgatoriais, passar anos e anos em sofrimento? Não, isso ficou para trás. É possível que alguns permaneçam nessa situação por rebeldia, mesmo porque o perfil do suicida mudou. Antigamente as pessoas se matavam com consciência, deixavam cartas revoltadas contra o mundo, contra Deus. Hoje são enfermos equivocados que se matam. São pessoas em crise profunda, depressão, ansiedade, enfim, tudo isso que a gente hoje tenta nomear e entender, e mais. Eu tenho atendido em reunião mediúnica pessoas que eu tenho quase certeza de que desencarnaram pelas vias do suicídio e que não têm noção do que aconteceu com elas, porque quando elas começam a dizer o que estão sentindo, elas retratam um quadro de depressão profunda. E eu já pressenti que parte delas desencarnou pelo suicídio. Mas o próprio suicídio nem registrado fica. A pessoa se mata e não tem noção que se matou, gente. o É sofrimento como continua ali, espera a né? pessoa por algo que ela nem sabe que fez. É. Abel, você, assim, um grande educador, porque você já escreveu várias obras, né? Você está trabalhando e atuando em salas de aula, produzindo vários materiais pedagógicos, né? Então, você já tem essa didática, você já tem essa leveza, né? Essa forma mais fácil de levar o conhecimento. E a gente percebe isso no Lições, né? Que é uma forma que a gente traz, assim, que a gente consegue entender o que se passa no Memórias, né? Então, pelo Lições, a gente consegue entender um pouco melhor o Memórias. É uma forma mais leve de a gente ler o Memórias, né? E no final, você traz também do Lições uma mini biografia de diversas personalidades, inclusive da Ivone, né? E isso ajuda a situar o leitor. Isso é muito interessante, muito legal, porque conforme você vai falando, você fala do Camilo, você fala da Ivone, aí você vai lá atrás, você tem assim umas 2 páginas, né? Simples, didática para a gente conhecer um pouquinho sobre cada uma dessas personalidades, né? Por que que você trouxe isso, né? Você sentiu essa necessidade quando você estudou memórias? Era uma lacuna que você tinha ali, você quis trazer para o Lições? Porque a gente vê que é uma forma muito completa, né, de o leitor conseguir entender o memórias. O que que levou você? Como que você teve essa ideia de trazer tudo isso? Eu creio que aprendi com Galileu Galilei
quanto mais se conhece, melhor se aprecia. Então, se a gente não conhece a história do autor, o contexto em que foi criada a obra, e detalhes a mais, né, do contexto de época, a gente às vezes não consegue entender certas coisas. Então, por isso eu disse, né, possivelmente outro médium teria a mesma condição de receber o Camilo Castelo Branco, da forma como foi recebido. Por quê? Porque Ivone já tinha vivido o drama. Era um espírito que já estava reconstruindo seu destino com muita segurança, com muita firmeza. Enfim, então, pela afinidade, ela tinha condições até de conviver com Camilo Castelo Branco, porque o espírito, quando está recém-desencarnado, na condição de suicida, muitos deles vivem ainda muito intensamente seus dramas. E isso significa que a pessoa não está bem psicologicamente, né? E a Ivone suportou tranquilamente a convivência com Camilo, que era uma ex-suicida que estava reconstruindo ao vivo sua própria vida. Possivelmente o Chico não teria estrutura para lidar com isso. Episodicamente, o Chico atendeu milhares de pessoas na mesma situação, mas conviver dias e dias e dias com alguém nessa situação exige condições especiais. Então, a própria Ivone estava preparada para trabalhar um espírito suicida que precisava contar o que lhe havia acontecido. Então, não foi à toa a escolha da médium. E ela, nós sabemos, pela sua biografia, ela foi uma gigante no sentido de que ela, desde muito cedo, teve noção de que a sua vida seria uma sucessão de desafios imensos, que ela precisava se reerguer moralmente e mais. Ela era acompanhada pelo Charles, que era o seu mentor, guia e pai na vida em que ela havia se suicidado. E o Charles era extremamente disciplinador. Ele não dava moleza para a filha. É como se dissesse: filha, você se equivocou, você errou, você foi rebelde, e agora, minha filha, vamos seguir com muita firmeza, com muita clareza o seu propósito. Enfim, ajudou imensamente. Então, é importante esse panorama focado nos personagens para a gente entender melhor o contexto. E o próprio Camilo teve uma vida um pouco, digamos, desregrada. Ele foi uma personalidade controvertida e ele não suportou viver na condição de cego. Ele se rebelou contra a cegueira e preferiu matar-se do que ser cuidado pelos outros. Enfim, era alguém muito orgulhoso. E claro que tudo isso acaba nos ensinando, né? Porque É, hoje, em sã consciência, né, se a gente for analisar os casos, né, um caso como esse de suicídio, mas qual a razão? Por que que ele se matou? Que drama o comoveu a tal ponto de achar que não havia saída? A gente fica bem. Mas hoje, quantas pessoas estão enfermas em situações terríveis e que seguem vivendo e dando lição de vida? Pelo contrário, né? Tem gente hoje mostrando que é possível viver bem apesar dos problemas. E ele, né, se aventurou rumo ao desconhecido por não suportar ser cuidado pelos outros, porque isso para ele era humilhante.
É muito interessante mesmo. Inclusive, pessoal, tem também falando sobre Leon Denis, né? O Abel ele faz também uma síntese aqui rapidinha sobre Leon Denis, sobre Camilo, sobre a Ivone e alguns conceitos também, né? A respeito do. Ele fala aqui Espiritismo Esperanto também, né? Você fala aqui no livro. Então, assim, é uma forma muito mais fácil de a gente conseguir entender o Memórias. Mas conta um pouco para a gente, como o Memórias é um livro denso, uma obra muito densa, no decorrer de todo esse trabalho, Abel, né, que deve ter, não sei quanto tempo você levou, né, para escrever o Lições, mas no decorrer de todo esse trabalho, o que que mais te sensibilizou quando você estudou Memórias, né? Que ponto daquela obra da Ivone foi mais difícil para você trazer para o Lições? Que te pegou, que fez você parar por um tempo, que você ficou refletindo, que você falou, nossa, essa parte está difícil. O que que mais te pegou? Ah, na verdade, eu fui pego pela emoção positiva, né? Assim, de conter as lágrimas por conhecer duas grandes figuras, né? Um deles é Aníbal de Silas. Aníbal de Silas é um dos mestres lá na cidade universitária, quando Camilo Castelo Branco e seus companheiros estão na fase final de preparação para reencarnações futuras. Então, muitos deles, claro, foram para a reencarnação antes de chegar a essa fase de estudo mais aprofundada que era possível na cidade universitária. E ao chegar na cidade universitária, eles estudavam com três grandes mestres. Um deles simbolizando a ciência, a filosofia, que era o Epaminondas de Vigo, um espírito indomável, forte, intrépido, mas que causava terror para eles, pois o olhar do Epaminondas já os desnudava. Então eles não gostavam, porque era como se defrontar com a verdade. Existia também um outro mestre, e esse sim os atraía mais, era o Souria Omar. Souria Omar fazia as excursões com eles, era o trabalho prático de reconstrução. O Soria ensinava-os a agir no bem, a praticar a caridade, nas tantas visitas que eles faziam juntos a hospitais e outros tantos locais. Enfim. Mas a grande figura que tocou meu coração foi Aníbal de Silas. E Aníbal de Silas foi uma daquelas crianças que Jesus tocou quando disse: Deixai vir as minhas criancinhas. E o Aníbal, que viveu, né, claro, na Galiléia naquele tempo, ele se tornou, digamos, o primeiro evangelizador infanto-juvenil, porque ainda criança, tocado pelo mestre, ele descobriu um mundo novo e depois passou a ser um multiplicador da Boa Nova. E no mundo espiritual, né, trabalhando junto à Legião dos Servos de Maria, na colônia correcional Maria de Nazaré, Aníbal de Silas e outros tantos, voluntários todos, ele ensinava os, os alunos, né, Camilo e companheiros, a encontrar, a se reencontrarem com a fé, com a esperança, com a boa nova. E ele contava passagens da vida de Jesus, porque ele vivenciou tudo isso. Então, Camilo e companheiros só queriam ele, né? Só queriam a presença dele porque ele trazia alento, esperança, calma ao coração. Então, conhecer Aníbal foi uma das boas surpresas. E outro fato assim que me levava às lágrimas era o Mário. Mário é um dos amigos do Camilo Castelo Branco, né? E ele havia, na última encarnação, praticado um crime tenebroso. Ele matara a própria companheira dele, com quem vivera
num bordel, enfim, uma situação bem triste. Ele matara a pobre Eulina com as próprias mãos. E ele começou a perceber que suas mãos sumiam. Enfim, em alguns momentos ele não sentia mais as mãos e os próprios companheiros viam isso. E ele reencarnou antes de ir para a cidade universitária, né? Ele não foi estudar mais, ele decidiu retornar. E a cena mais bonita do livro é justamente quando os amigos foram visitá-lo já reencarnado e ele demonstrava, como demonstrou, né, junto deles, uma coragem que poucos tinham. Ele dizia que ele iria se reerguer, iria se refazer, iria buscar o perdão de Olívia. Então, para mim, esse é o momento mais interessante da obra, porque mostra a coragem de um espírito que havia praticado um crime tenebroso, mas que tinha imensa coragem e fé e que retornou antes de todos e demonstrava, sem dúvida nenhuma, uma disposição para se reconstruir que é admirável. Geralmente, quando a gente erra, quando a gente pratica, né, os nossos crimes, a gente fica tão atordoado, tão para baixo, que a gente quer fugir do mundo, quer se esconder, quer se anular. E ele, sempre muito disposto, arrojadamente, escolheu voltar antes de todos. E essa atitude deveria ser imitada, né? Nós que já erramos muito, temos que agora ter essa coragem redobrada de fazer o bem, de nos É a confiança na reconstruirmos, de nos misericórdia divina, né, refazermos. Abel? É a confiança na misericórdia. Sim, total. Sem dúvida, né? Ele, o Mário, não tinha nenhuma dúvida de que seria possível refazer o caminho. Então, Abel, conta pra gente agora. Quais são as lições de um suicida? As lições, existem aquelas lições amargas, né? Da decepção, de se encontrar vivo após a morte, mas as lições maiores, positivas, são exatamente essas. No banco da providência divina, há empréstimos, moratórias e recursos tantos de que podemos dispor para reconstruir o nosso destino. E todos iremos reconstruí-lo. E quanto mais apoio tivermos, mais rapidamente faremos isso. Por isso, quando algum ente amigo, querido, próximo, familiar, desencarnar nessa situação, esqueçamos o julgamento, esqueçamos a como tudo aconteceu, por que aconteceu, porque nada disso interessa. Interessa é quando é que ele vai ter condição de recomeçar. E por vezes o recomeço é de imediato, porque ao chegar no mundo espiritual, imediatamente já se começa o trabalho de reconstrução, a não ser que o espírito se rebele e fuja. Aí é um problema dele, e aí esse adiamento é por conta dele, é responsabilidade que ele vai ter também que arcar, né? Não quer se enfrentar, não quer a cura dos próprios males. Mas a maioria, de imediato, vai para tratamento. E volto a dizer, hoje nós temos enviado, inclusive, suicidas diretamente para os hospitais do mundo espiritual, e a gente, claro, utiliza
do poder do convencimento. Nós temos conversado com os espíritos e a gente já diz, olha, existe um hospital, a gente chama de Santa Casa, até para sinalizar que é gratuito, porque senão eles ficam preocupados. É verdade. Tivemos experiência, mas não tenho como pagar. Não se preocupe. A gente já diz, olha, nossa Santa Casa é tudo gratuito. Lá você vai ter médico, terapeutas, outros, vai fazer amigos, vai recomeçar, você vai curar esse teu problema, vai, enfim, e vai. Eu não tenho dúvida. Sabemos que Então vai, nós, né? então nós É o temos tempo que de cada um, ter, mas vai, né, Abel? sim, vai. Então ficar se lamentando, porque na verdade nós ainda vivemos, lamentavelmente, com as ideias antigas de pecado e punição. Então, nós temos que retirar isso da nossa consciência, do nosso coração. Porque se Deus for a imagem do que nós pensamos e sentimos, meu Deus, esse Deus é um carrasco. Porque nós estamos muito mais preocupados e voltados à vingança do que à justiça. E a justiça de Deus é a justiça que restaura. O Pai corrige, o Pai ajuda a reconstruir. Então, nós devemos também elevar um pouco o nosso padrão para que a gente possa ajudar aqueles que se foram. E se a gente não conseguir, nem pense nele. Eu mesmo, quantas vezes eu passo meses e meses me preparando para lidar com alguns familiares, amigos que se foram. Eu prefiro suspender tudo até que eu consiga pensar e sentir devidamente. E no começo a gente fica até atordoado, perturbado com a situação. Então, se a gente não sabe como lidar com isso, a gente só pede a Deus que encaminhe, que ajude, mas evitemos até a conversa telepática com quem não sabemos o que dizer, o que falar. Por quê? Porque durante muito tempo, vou contar aqui um caso singular, durante muito tempo eu fiquei revoltado com a morte de um ídolo meu na música, né? Eu gosto muito de música, toco e tal, sou um músico amador, mas tenho conhecimento, de certa forma, profundo de música e um dos meus ídolos desencarnou em situação bastante delicada. E eu passei muito tempo sem conseguir falar com ele. Eu estava bravo com ele mesmo, estava irritado, e, enfim, indignado. E aí eu falei, não vou perturbá-lo, porque o que eu sinto hoje é isso mesmo. Ele foi Se irresponsável, por encontrasse, você tantas ainda ia vezes. dar uma bronca nele. Eu ia ficar muito chateado e não ia fazer bem para ele. E aí, um tempo desse, eu consegui voltar a ouvir as músicas dele. Eu já estou de bem com ele. Então, hoje eu consigo orar por ele, falar com ele, está tudo pacificado. E isso Que acontece, bom. gente, É com verdade. familiares, com amigos, porque, queira ou não, a gente tem essa avaliação, né? Verdade, A tem gente. razão, Abel. Abel, agora para a gente terminar, eu sei que está muito bom, muito gostosa a nossa conversa, né? O livro é maravilhoso, nós recomendamos a leitura para vocês. Primeiro leiam lições, gente, para vocês terem uma geral do livro, depois se aprofundem no Memórias, né? Que acho que vai ser bem interessante. Vocês vão ver o Memórias, vão conseguir ler o Memórias com outro olhar, né? Com um pouco mais de facilidade. Agora, para a gente finalizar, Bel, eu queria que você deixasse uma mensagem muito especial para as pessoas que são interessadas nesse tema, que são os estudiosos do tema suicídio, para aquelas pessoas que perderam entes nessa situação, ou também por aqueles que estão pensando de alguma forma em ter esse tipo de atitude, né? Então, você tem uma experiência aí que acho que você já pode deixar uma mensagem aí especial para essas pessoas. Bem, primeiramente, eu retomo aquela questão de que hoje, felizmente, estão falando do suicídio
estão abordando o assunto de forma adequada, há muitos estudos, há muitos movimentos, a própria legislação já está atualizada, focada na prevenção, há planos estaduais, municipais de prevenção do suicídio, enfim, nunca estivemos tão bem coletivamente quanto hoje nesse aspecto. Embora ainda nos assustemos. Em 2017, recebi um e-mail de um médico formado que já estava trabalhando como plantonista e ele humildemente me pediu orientação bibliográfica, porque ele atendeu um paciente em crise suicida e não sabia se tinha procedido bem. E eu mandei, então, uma lista de livros que ele poderia ler para se habilitar melhor a cuidar dos pacientes. Mas me acendeu o alerta. Em 2017, um médico, depois de 6 anos e possivelmente mais algum tempo, ainda não ter tido contato com nenhuma literatura, nenhuma obra que pudesse orientá-lo a cuidar de uma pessoa em crise suicida, isso é grave. Felizmente, hoje, as faculdades de psicologia, de medicina, de enfermagem já estão resolvendo isso. Então, o tema da prevenção do suicídio já chegou nas universidades, nas faculdades, então isso já nos deixa mais tranquilos. Então, nós podemos dizer que hoje existe uma legião de pessoas buscando valorizar a vida e prevenir o suicídio. Ponto positivo. Hoje já há mais acolhimento nos grupos religiosos, espíritas, católicos, protestantes, está todo mundo se preparando para ajudar as pessoas nas tantas crises que atravessamos. Outro ponto muito positivo. Hoje nós temos os CAPs, que também já fazem um trabalho sobre-humano de recepção de pessoas com transtornos de toda a ordem. Outro ponto positivo. Bem, e aí cabe a cada um de nós, pessoalmente, nos prepararmos para nos tornarmos também auxiliares. E aí nós temos que nos preparar para ser pessoas que escutam melhor. A escuta ativa, a escuta terapêutica, a escuta amiga é o que salva. Por vezes, na maioria das vezes, as pessoas não querem conselhos, não querem soluções prontas, elas querem ser apenas ouvidas. Então, nos preparemos para ser o bom samaritano. Nos preparemos para ouvir, acolher a dor do outro sem qualquer julgamento. Isso tem salvado vidas. Isso salva vidas todos os dias. Estejamos, então, apostos para esta atitude simples que é a da escuta. E no mais, que nós tenhamos a certeza de que há sempre mais mistérios do que a nossa razão permite avaliar. Na dúvida, não se aventure a desencarnar pelas vias do suicídio, da eutanásia, porque esta aventura pode custar caro, pode trazer problemas graves, dispensáveis, desnecessários. Que nós apostemos na vida. Essa é a boa aposta. Viver, superar, insistir e prosseguir. Há sempre reviravoltas positivas no horizonte. A qualquer momento, os bons ventos nos guiarão aos portos seguros. Tenhamos a certeza de que não estamos a sós nem abandonados. Temos sempre o acolhimento da divindade. E Deus se manifesta sem que mesmo acreditemos nele. Como está lá no templo de Delfos, no templo de Apolo em Delfos, na Grécia, mesmo não invocado, ele se manifesta. Então, a divindade sempre se manifesta em nossa vida em nosso favor. Não tenhamos dúvida. Sigamos em paz.
A vida sempre deve estar acima de tudo. É isso, Essa é a Cristiane. melhor escolha, né, Abel? Essa é sempre a melhor escolha, a vida. Abel, nós agradecemos muito, muito a sua presença aqui no Entre Linhas Espíritas. Foi uma conversa ótima. Nós ficamos muito felizes e honrados de você estrear o nosso programa. Tenho certeza que quem vai assistir, quem assistiu, quem está acompanhando aqui, vai tirar muitos ensinamentos, né, dessa entrevista com você e também do livro. E quem quiser adquirir o nosso livro, basta acessar o nosso site, na descrição do nosso vídeo tem aqui o site, tem os canais de comunicação para quem quiser adquirir a obra aí, escrita pelo nosso querido Abel. Muito obrigada, Abel, muito obrigada a todos e continue aqui com a gente no nosso canal para vocês acompanharem outros assuntos, outros temas e outros autores. Até a próxima.